Vamos lá para a última, do Valdemiro, o apóstolo místico, né? Vulgo Sayajin imortal. Se o Valdemiro me processar porque eu chamo ele de Sayajin imortal, eu acho que eu tenho certeza que ele perde o processo, porque um Sayajin é uma classe de guerreiros, heróis, né? Então eu tô chamando ele de herói. Não estou denegrindo a imagem dele nem difamando, pelo contrário. Estou chamando ele de herói. Um Saiyajin é um herói. O Goku do Dragon Ball é um herói. O Vegeta. Diga-se de passagem, eu sou fã do Vegeta, viu? Muito fã do Vegeta. Meus filhos falam que se eu fosse um anime, eu seria o Vegeta, né? Se eu estivesse no anime. Mas vamos lá, sem mais enrolações, sem mais delongas, né? Vamos lá. Se liga nessa peripécia aqui. Eita lasqueira, pense, um manto do rei do Té de Jeová. Segundo portais, espie bem para essa. Pastor Valdemiro Santiago pede dinheiro a fiéis e é criticado por Gil do Vigor. O religioso pediu um salário mínimo a 12 mil fiéis, ou seja, 12 milhões de reais, além de um quarto de salário ao restante dos seguidores do seu templo. E, por incrível que pareça, as pessoas acabam doando. Eu vou entrar aqui numa seara muito espinhosa. Eu peço que todos dobrem a atenção, porque agora nós vamos entrar numa esfera que vou trazer alguns detalhes peculiares. Vamos aqui o que a matéria diz, né? O que as matérias dizem. O pastor Valdemiro Santiago foi detonado pelo economista e ex-BBB Gil do Vigor após pedir dinheiro para os fiéis, onde vai realizar investimentos. O religioso diz estar enfrentando uma crise financeira em seu tempo, a qual solicitou que 12 mil pessoas doem um salário mínimo, que o restante dê um quarto do salário. Aliás, eu falei errado, não dá 12 milhões não, dá mais, viu? Porque o salário mínimo não é R$1.000, dá mais. Aí ele disse o seguinte, né? Gente, investimento. Deus não possui ativos nessa terra. Não existe investimento na obra de Deus. Peguem o dinheiro de vocês e invistam em CDB. Muito melhor. Disparou Gil do Vigor sobre a atitude do apóstolo místico. Opa, deu uma travada monstra aqui. Voltou. Gil chegou então a chamar o pastor de palavras do Gil, não é do André Carpano, viu? Repito, não é palavras do André Carpano, é palavras do Gil. Ele chamou o apóstolo místico de pilantra. E sobre o altruísta que deseja ajudar, mas não buscando retorno, procure uma instituição séria e façam as doações de vocês. Não caiam na lábia de um pilantra. Que ódio, usando a palavra de Deus para proveito próprio. Falso profeta. Doações são justas quando feitas de coração em prol de um bem maior. Não desta forma. Palavras do Gil, que não são palavras do André Carpano. Eu li aqui as palavras dele. Agora, eu preciso comentar algumas coisas que estão acontecendo nos bastidores e poucas pessoas têm ideia. Sim, eu tenho que trazer minha bolacha de fogo aqui, né? É lógico, tem que trazer. O que está acontecendo para que o apóstolo Valdemiro Santiago venha fazer essa solicitação de ofertas aos seus seguidores? Bom, vamos aqui aos fatos. Muitos canais da plataforma do YouTube estão trazendo informações de que o apóstolo Valdemiro está falido. Temos a documentação, inclusive, que Valdemiro Santiago passou o nome da igreja para uma outra pessoa. Supostamente, ele está fazendo isso para se desvencilhar dos processos, porque é compreendido que Valdemiro Santiago é líder, dono e proprietário da Igreja Mundial do Poder de Deus, e através disso ele deve responder pelo que acontece na instituição. O apóstolo Valdemiro Santiago tem inúmeros processos. Eu acredito que vocês já devam ter visto em algum momento o youtuber descredenciado, Francisco, que se diz evangelista,
e nunca apresentou a credencial de evangelista, afirmar que o André Carpano está forrado de processos. E para mim ir, tomar vergonha na cara, palavras dele, e parar de falar do Valdemiro e outros pastores. Entretanto, Valdemiro Santiago, através da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem uma complicação gigantesca na justiça. Se vocês colocarem processos da Igreja Mundial do Poder de Deus, passa o número de 1000 processos. Eu estou falando literalmente. Passa o número de 1000. A Igreja Mundial do Poder de Deus, como não está conseguindo pagar aluguéis, não consegue pagar tantas coisas, acarretou aí uma dívida gigantesca. O Valdemiro, falando mais uma vez que está passando por dificuldades e pedindo ajuda dos fiéis, supostamente levanta essa grana. Depois ele fala que não teve arrecadação o suficiente. Nós vimos aí a paralisação que aconteceu em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, onde muitos funcionários fizeram greve e o sindicato estava apoiando. Nós vimos em diversas vezes, em inúmeros vídeos, donos de estabelecimentos que foram alugados para a Igreja Mundial do Poder de Deus, cobrando aluguéis, eu não me refiro a um ou dois, mas em alguns casos até anos, e o Valdemiro sempre falando que não tinha conseguido fundos por conta do que aconteceu aí em todo mundo, né? A crise envolvendo o C-19. Ele atribuiu a culpa da falta de arrecadação ao C-19 e o período que as igrejas ficaram fechadas, aonde se tornou uma bola de neve. Entretanto, se você procurar ver nos processos, boa parte deles são antes do C-19, bem anterior ao período. Existem processos, inclusive, como, por exemplo, aqueles que tiveram de TVs, a qual ele tinha contratos fechados e acabou não pagando, né, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que são aí de anos anteriores. Com isso, a gente conclui que isso acontece na igreja há muito tempo. Depois que veio a administração e o envolvimento de pelo menos uma de suas filhas, parece que a coisa acabou intensificando em um patamar muito acima. E nós notamos aqui claramente que Valdemiro Santiago, vira e mexe, está fazendo esse tipo de campanha. Vira e mexe, está envolvido em alguma coisa que acaba levando o seu nome aí a todos os cantos. Quem não se recorda, quando Valdemiro Santiago teve o episódio da suposta peixeirada, lembram? Que quando acabou, se não me engano, na época, foram 12 milhões que ele pediu para a obra, falando que estava carente, a obra necessitada. Nós vimos o episódio do Trízimo, que ele tenta apagar isso da internet a qualquer custo. Ele tenta, de todos os meios, fazer com que isso não seja divulgado, mas, infelizmente, não está conseguindo. Inclusive, tem advogado que pediu que eu, como eu disse, que eu apagasse todos os vídeos e não tocasse mais no assunto Valdemiro, mas está redondamente enganado, porque isso é censura. Não pode mandar eu parar de tocar no assunto. Parar de falar do Valdemiro nem de ninguém, isso é censura. E nós vemos que, em contrapartida, existem até aqueles que estão surfando nessa onda para tentar se justificar. Sim, tem aqueles que estão procurando se justificar. Já deu uma olhada aí como que o comunista gospel trata desse assunto? Tentando puxar a brasa, como diz num jargão pentecostal, puxar a sardinha para o lado do Valdemiro. Sim, falando que a igreja deve pedir, porque a igreja paga contas. Qual conta? Qual conta? Citar um monte de processo aí por falta de pagamento. Ah, mas a igreja precisa de dinheiro. Sim, precisa. Sou a favor de que as instituições filantrópicas que trabalham por isso, que são sem fins lucrativos, sim, elas ajudem, sou a favor. Que elas tenham, né, um capital, melhor dizendo, né, elas recebam ajuda, sou a favor.
A igreja séria, sou a favor, não sou contra quem quer entregar a sua ajuda financeira em qualquer instituição, sou a favor disso, não sou contra não. Entretanto, o que que nós vimos? Recentemente, uma das filhas do apóstolo Valdemiro Santiago, em um barzinho, cantando música secular, com qual dinheiro? Vimos aí a história que, segundo o jornalista Léo Dias, uma das filhas, a outra filha do Valdemiro, passou um fim de ano em uma ilha paradisíaca. É, ilha paradisíaca, nas Ilhas Maldivas. Tava lá, passando o final de ano. E segundo o Léo Dias, foi gasto aí a bagatela de 300 mil reais nesse fim de ano. Ué, então o dinheiro do dízimo e da oferta, segundo esse entendimento, supostamente estaria sendo direcionado para outro lugar? É isso? O que que nós vemos? Vamos se aprofundar mais um pouquinho? O que que nós vemos atualmente? E eu vou tocar nesse assunto lá no canal André Carpano ainda. Segura aí, que o que eu vou falar lá, eu não vou citar aqui. Isso daqui é só o aperitivo. Eu vi aí, não só um, mas outros anos, uma festa para rico. Sim, festa para rico. Que foi, diga-se de passagem, financiada com fundos da igreja. Um evento. É um evento da Igreja Mundial do Poder de Deus. Alguém se lembra o nome desse evento que teve aí, onde estava sendo administrado por uma das filhas do apóstolo Valdemiro Santiago, a Raquel? Vocês se lembram o nome do evento? Vocês se lembram do que aconteceu? Hum? Vocês se lembram? Teve agora, no começo do ano. Vocês se lembram quem estava lá? Eu vou refrescar a memória de vocês. Gessé Aguiar, Vitória Souza e um monte de site e página, perfis do Instagram nessa festa. A galera tava toda lá recebendo o troféu Imprensa Gospel. E o troféu Imprensa Gospel é um apelido carinhoso que eu chamo, mas não chega a ser, não é esse o nome, mas é mais ou menos isso. É como se ela promovesse o troféu imprensa do meio religioso. É mais ou menos isso. O povo tem memória boa. Gerando salvação. Aí agora, até o comunista gospel tá de olho no gerando salvação, porque ele não foi chamado. Nem ele, nem o assembleiano lacrador. Agora eles querem instalar. É, eles querem instalar. A maioria dos cantores do meio gospel pretendem receber esse troféu. Ué, tem dinheiro para fazer o gerando salvação, mas não tem para pagar os funcionários? Tem dinheiro para fazer o gerando salvação, mas não tem dinheiro para arcar com as dívidas da igreja? Peraí, Valdemiro, a conta não está batendo. Não está batendo. Valdemiro, não tem dinheiro para isso. Mas não sei como está agora, mas até algum tempo atrás tinha inclusive pousada em Fernando de Noronha, no nome do senhor e da sua esposa. Valdemiro, fora aquela denúncia que foi feita por Marcelo Rezende sobre a fazenda com várias cabeças de gado. Peraí, Valdemiro, como assim? Aí vem para a internet pedir que o trabalhador dê o salário mínimo e aqueles que não podem dê pelo menos R$ 300?
Como eu disse, tem um advogado aí que queria que eu pedisse perdão, arrancasse todos os vídeos. E eu falei que isso é censura. Querer o direito de resposta, tudo bem. Se eu excedi a minha fala na liberdade de expressão dentro do trabalho de cunho jornalístico e investigativo, não vejo problema em me retratar. Agora, censurar, querer acabar com os meus canais, a maldição dos 7 dias não funcionou, então agora é desse modo, aí é complicado, hein? Aí é complicado, muito complicado. Existe alguns processos em aberto, inclusive o julgamento de um que, se não aconteceu, vai ainda acontecer hoje. Hoje. Sexta-feira, hoje. E eu pretendo comentar um pouco sobre isso lá no meu canal André Carpano. Eu vou contar com a presença de todos vocês por lá. Compartilhe o máximo possível. Vou trazer aqui algumas coisas e vocês vão entender o porquê esse desespero tão grande do Valdemir agora pedindo essa ajuda. Ele sabe que a causa é perdida. Eu acredito na possibilidade que supostamente esse dinheiro de ajuda é para pagar processos do Valdemiro. Não é com o objetivo de pagar algo pertinente, pertinente à igreja, mas sim processos. Entre esses tem da igreja, como eu falei, tem mais de 1000 processos, literalmente, que envolvem a Igreja Mundial do Poder de Deus. E aí, família, eu quero agradecer imensamente a cada um que me acompanharam até aqui. Bom, o link do vídeo na íntegra eu vou deixar no card aqui para você acompanhar. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!